temos que estar unidos. E a força tem a ver com a lucidez. A força não tem a ver com os valores. A força não tem a ver com o valor pátria e nação que estão esquecidos. A força tem a ver com a lucidez do pensamento. É isso que é importante que vocês tenham e que nós possamos dar aos nossos filhos. E que possa ser ensinado nas escolas e ensinado nas casas. Para que os próximos pais, que são os nossos filhos, eduquem os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles têm que ser educados hoje. E têm que saber o que é o educativo em casa. Educar é ensinar a ser lúcido. É ensinar a ser autoconsciente. É ensinar a pensar. É ensinar a ser livre. É ensinar a viver a palavras. Escravizado por palavras. Escravizado por crenças e por pensamentos. Eu sou livre. Eu não penso, eu observo, sem julgar. Isto é liberdade. Eu hoje propus-me falar sobre o processo eleitoral e um pouco sobre o sofismo. Eu coloquei um texto aí que é sobre o sofismo eleitoral e sobre a lucidez. E temos que começar, eu quando me questiono porque é que as pessoas votam, e votam nestas pessoas em quem não confiamos, percebo que mais uma vez tem tudo a ver com a educação, ou com a falta de educação. Na última sessão que fiz, falámos de educação e houve uma série de pessoas que disseram que a educação são os pais que a dão em casa e o ensino são os professores que o dão na escola. Eu estou em completo desacordo com isto, porque, como vou explicar hoje, os pais não educam em casa. E isto tem a ver por também não terem sido educados sobre a consciência do que é o pensamento, do que é a linguagem. E eu penso que, ao longo do tempo, e porque se calhar os governos também não lhes interessa que nós tenhamos estes tipos de formações que eu vou falar hoje, portanto não estamos educados, os pais não foram educados, os filhos não são educados, mas obviamente temos uma boa intenção e passamos o que nós pensamos ser os valores, a ética, a moral aos nossos filhos, mas estamos a fazer algo profundamente errado, como vos vou explicar hoje. E para isso é preciso perceber o cérebro, é preciso perceber o processo de construção da consciência, é preciso perceber a neurolinguística, o efeito das palavras dentro de nós, e sem essa percepção, o que estamos a fazer pode ser profundamente errado. Muito bem, as crianças nascem e vamos depois chegar ao processo eleitoral e perceber porque é que ainda se vota nesta gente que não merece qualquer tipo de confiança e porque é que algumas pessoas votam. Muitas votarão, obviamente, por interesse, por dinheiro e por interesse e porque pertencem ao partido ou pertencem às famílias e, portanto, têm um objetivo. Ora bem, nós na infância, estamos em casa, o cérebro começa-se a desenvolver gradualmente, visão, audição, a percepção, aí por volta depois começamos na idade dos porquês, a perguntar os porquês, no fundo o porquê indica um sistema de valores que nós estamos a pesquisar, porque é bom, porque é mau, o pai vai dizendo, tens de comer a sopa porque alimenta, porque é bom, tens de deitar cedo porque é bom, e ficamos com uma noção do que é bom e do que é mau. E também nos começam a falar de palavras que têm um valor comparativo, as palavras como muito, é melhor, o melhor para ti, o importante para ti, e este processo é um processo educativo. É um processo de dizer o que é melhor, o que é mais importante, o que é importante na vida, e portanto, no fundo, vamos induzindo um sistema de crenças, de pensamentos, aos nossos filhos, que depois vão para as escolas e já vão com um modelo mental, com um mapa mental determinado para as escolas. Resta saber se este mapa mental tem a ver com lucidez, e tem a ver com percepção, e tem a ver com a abordagem à realidade de uma forma pragmática. O que é a realidade? Para já há um princípio, eu aconselho-vos até a ler este livro que é do Bruce Wood. O Bruce Wood é um neurocientista e este livro é da Self-Illusion. Portanto, a Self-Illusion, no fundo, explica um bocadinho a ilusão que nós temos sobre o nosso self, sobre o nosso eu.
e explica exatamente isso. Nós construímos uma narrativa dentro de nós, e essa narrativa que construímos dentro de nós, pensamos que dentro de nós existe, temos a noção de que existe alguém dentro de nós, alguém que ocupa este corpo. Resta saber se esse alguém que ocupa este corpo é uma pura formação biológica da mente. A mente produziu uma narrativa, uma linguagem, onde existe uma pessoa dentro de nós. Eu tenho a consciência que existe alguém dentro de mim, mas também não tenho a certeza. E vamos construindo essa consciência, e ao longo da vida a consciência passa a ser as nossas memórias, passam a ser os nossos pensamentos, passam a ser as nossas crenças, aquilo em que acreditamos, aquilo que é bom, aquilo que é mau, e o jovem vai, no fundo, criando a consciência de si, criando o que é que ele entende ser o seu eu, sem sequer ter consciência disso, mas tem uma sensação de que alguém ocupa aquele corpo, que está lá alguém. Os jovens da adolescência começam a ter uma sensação de identidade, e quando começam a mudar a voz, não é? As mulheres e os homens têm comportamentos de identidade que são diferenciados, e esse eu acaba por ser um eu construindo, mas com uma impossibilidade. Construindo através do exterior, a partir do exterior, mas com uma impossibilidade. Tudo se passa dentro do nosso cérebro. Todas as imagens, o mapa mental que é construído é dentro do nosso cérebro, com os filtros que nós temos ao nosso dispor. A visão, a audição, os cinco sentidos, e depois temos ainda filtros neurais, temos filtros cognitivos, temos filtros linguísticos. A linguagem acaba por ter um papel importantíssimo na criação da nossa identidade e da nossa consciência, a linguagem através do pensamento. Mas nós nunca poderemos saber se o que se está a passar lá fora é realmente a imagem que nós estamos a receber cá dentro. Nós vivemos dentro de uma matrix. Eu, neste momento, o que estou a ver, estou a visualizar aí, mas tudo está a acontecer dentro de mim. Eu não sei se o que se está a passar lá fora é realmente o que eu estou a ver cá dentro. Portanto, vivemos em mundos interpretativos, não vivemos. A realidade, no fundo, é uma criação. A realidade para nós, a realidade para mim, é uma interpretação que é minha, que é única. E nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, e cada um interpreta o exterior de formas diferentes, com uma realidade diferente. E, portanto, há logo aqui um princípio que é o princípio da ignorância, não é? Eu, quando vejo estes demagogos, estes doutores, estes comentadores na televisão que falam com verdades absolutas, a questão é se realmente o que eles estão a dizer é verdade. Porque eles também não conseguem aceder ao exterior, não conseguem aceder à tal realidade. Eles vivem também em mundos interpretativos. E criamos uma narrativa dentro de nós através das palavras. Portanto, nós pensamos com palavras, somos o único animal no planeta Terra que usa uma linguagem portanto, escrita, uma linguagem falada, com alfabeto, com vocabulário, e essa linguagem cria uma narrativa também sobre a realidade. Para além daquilo que nós percepcionamos, adicionamos a essa realidade uma linguagem que acaba também por corromper a própria realidade, porque cada palavra vem carregada de associações, isto em termos neurolinguísticos. Por exemplo, hoje em dia fala-se muito, eu falei, até dei esses exemplos hoje num post que fiz. Eu estou agora aqui em África, não é? E quando se ouve a palavra preto, não é? Ou negro, pensa-se em racismo, pensa-se em exclusão social. A palavra não é a pessoa. A palavra não são as pessoas, é uma palavra. Vem carregada de simbologia, vem carregada de emoções. Portanto, racismo, exclusão social, escravatura, colonialismo. E quando se pensa na palavra branco, a palavra branco também vem carregada de emoções e de associações, como colonizador, esclavagista, ditador, opressor, não é? E nós, quando vimos a estes países, sentimos um bocado isto, há esta memória, a memória do tempo colonial. A palavra branco, eu ainda hoje passei aqui na rua, pula, e dizem pula num tom agressivo, pula é o branco, e portanto as palavras deturpam a realidade, porque eu não sou esse pula, eu sou uma pessoa que se chama Pedro Tinoco.
que não tem a ver nada com a escravatura, que não tem nada a ver com o racismo, que não tem nada a ver com o colonialismo. Sou uma pessoa que estou aqui, estou a trabalhar e sou diferente da palavra branco. Mas essa palavra acaba por condicionar a realidade. E, portanto, o que eu vos quero dizer é que o pensamento em si corrompe a realidade. Corrompe a realidade na medida, se nós não estivermos atentos a isto, na medida em que a deturpa, em que lhe dá uma conotação e lhe dá um peso emocional e um peso linguístico. E o que eu vos quero dizer aqui é que temos de ter a percepção. Isto não é passado na educação, não é passado nas escolas. Os pais não ensinam isto. Que quando falamos, a nossa linguagem fala de uma percepção, fala de uma opinião, fala de uma ideia e está distanciada da realidade. A realidade é uma observação não julgamental. Vocês, neste momento, a realidade do que se passa neste momento é que vocês me estão a observar, estão a ver, estão a ouvir, vão colocando aí alguns comentários. Isto é observação sem julgamento, sem qualquer deturpação pessoal. As palavras estão cheias de pressuposições, estão cheias de comparações. Uma das coisas que os pais, na sua educação, induzem, e depois já vamos chegar às eleições e perceber isto, é a comparação. Tu tens que ser melhor que aquele. É muito importante isto. Tu tens que ser mais ativo. Tu tens que ser mais pontual. Tu tens que ser o melhor da turma. E chegamos à escola, e na escola somos sujeitos também a um sistema comparativo de testes. Eu lembro-me que estava na fila dos burros, quando os professores ainda eram professores, quando os professores tinham valor e eram valorizados, havia a fila dos burros. Eu era disléxico, hoje em dia chama-se disléxico, na minha altura era burro. E estava eu e o Doug na fila dos burros. E eu vivia numa escola debaixo de medo, porque era burro. E vocês sabem que debaixo de medo, nós quando vivemos debaixo de medo, o nosso lobo pré-frontal acaba por sofrer um sequestro e não conseguimos sequer pensar. E, portanto, nós somos ensinados a comparar, e a comparação é a gênese da violência, é a biblioteca da violência. Comparar as pessoas. Quando comparamos duas pessoas, aquele é melhor que o outro, aquele menino é melhor que o outro, estamos a destruir as duas pessoas, porque lhes estamos a dar uma lição de desumanidade. E os pais, quando educam, e os pais, se tivessem esta educação e se percebessem o poder das palavras e o poder da indução das crenças nas crianças, como, por exemplo, és tal e qual igual ao teu pai, vais ser sempre assim, e a criança absorve aquilo e vive com esse pensamento que vai ser sempre assim, vai ser sempre um falhado, vai ser sempre malandro. E este peso das palavras, que não são a realidade, que vêm cheias de deturpações e que corrompem a realidade, porque a pessoa não é um malandro, a pessoa pode ter feito uma coisa pontual, que foi uma malandrice, mas não vai ser um malandro a vida toda. E, portanto, o sistema educativo começa na escola, começa em casa, e os pais não têm formação em linguística, não têm formação na base do que é a consciência, do que é o pensamento, de como é que se forma o pensamento, como é que se formam as palavras, o perigo da escravidão das palavras. Nós vivemos escravizados em palavras. E vivemos completamente maniatados por palavras e agarrando que as palavras são a realidade. As palavras não são a realidade. A realidade é isto que estamos aqui a viver, estamos a falar. Isto é a única coisa que eu estou certo. Quando falam de mim que eu fiz isto ou fiz aquilo, e não viram factualmente a fazer isto ou a fazer aquilo, estão a deturpar a realidade. A calúnia e a difamação são deturpações da realidade. E os pais na escola começam a ensinar as pessoas, os meninos, os pais em casa começam a ensinar os meninos a comparar. E começam a ensinar os meninos também a estar atentos, é a questão da sobrevivência. Isto não é mau. Os pais é que não foram educados. E para serem educados, nós temos que nos preocupar em mudar o sistema de ensino e nas escolas, em programas obrigatórios, pormos coaching, pormos neurolinguística, pormos inteligência emocional, pormos princípios básicos de neurociência, para que todos possamos ter consciência
que andamos aqui enganados, completamente enganados. E para depois, quando formos às eleições, e daqui a bocado já vou falar disso, e ouvirmos os políticos a falar, percebermos que são os grandes malandros, que usam exatamente estes conhecimentos de neurolinguística, estes conhecimentos de neurociência que vocês não têm e que não ensinam os vossos filhos em casa, e que não são ensinados nas escolas, e eles enganam-nos com isto, adormecem-nos com isto. Adormecem-nos com conhecimentos científicos. E a ciência está ao nosso dispor. Pensa que não há vontade política para, nas escolas, colocarem estas disciplinas como disciplinas obrigatórias. Eu lembro-me quando fiz o primeiro curso de coaching na ICF, na International Coaching Federation, pensei assim, porquê é que não me ensinaram isto na escola? Depois do coaching passei para a neurolinguística e hoje em dia no Sofia, e realmente ensinar a pensar, ensinar a tirar pensamentos que são corrosivos para a sociedade e que corrompem a sociedade e que geram violência é fundamental. Porque se eu sei que aquela palavra gera violência, eu cada vez que a digo, eu vou ter consciência de que ela gera violência e tenho a opção de não a dizer. Agora, se eu não sei, eu não a posso utilizar. Portanto, o processo de autoconsciência é quando eu sei aquilo que não sabia, não é? E que não me ensinaram. E eu ganho autoconsciência quando pratico tantas vezes estas coisas e quando estudo tanto e quando sei tanto de neurolinguística, em que eu já não sei que sei, eu já sou a pessoa que não diz palavras que afastem. Eu já sou a pessoa que não faz julgamentos. Eu sou a pessoa que faz perguntas e sou a pessoa que tenta usar, em termos de inteligência emocional, tudo aquilo que promove ligação. Eu, por exemplo, eu sou insultado aqui muito no Facebook. Inicialmente, no Facebook e não só, e recebo e-mails a insultarem-me, a difamarem-me, etc. Inicialmente eu picava-me e só tinha vontade de partir isto tudo e reagir. Hoje não reajo, hoje respondo com a educação. Nós recebemos aquilo que fazemos. A pessoa agride-me e eu digo-lhe bom dia e respondo com a educação, a pessoa continua-me a agredir e eu continuo-lhe a dizer bom dia. Eu não sou parvo, obviamente que isto tem um limite, a pessoa continua-me a agredir e eu bloqueio, porque não estou para o aturar, não é? Mas tento criar uma ligação, tento criar uma conexão e não reagir logo à bruta. Tento pelo menos ser polido e muitas vezes tenho que engolir um sapo para o fazer, mas acabo por o fazer. Ora bem, a comparação então, a comparação do melhor menino, a melhor escola, este ranking, depois temos este exemplo a nível do Ministério da Educação, este ranking das escolas, a melhor escola, quer dizer, isto é altamente desumano. A melhor escola, o melhor professor, a melhor empresa, o melhor partido político, a melhor pessoa. A melhor pessoa pressupõe que há uma pessoa que é pior. A melhor empresa pressupõe que há empresas que são piores. O melhor partido pressupõe que há partidos que são piores. Portanto, e geramos a conflitualidade. Ainda não aprendemos a cooperar. E com as comparações, o mais, o único, o melhor, o mais capaz, gera conflitualidade e nunca vamos a lado nenhum, porque o único sítio onde não há comparação. Eu não comparo os meus filhos. Eu amo os meus filhos. Não há comparação. No amor não há comparação. Não há termo de comparação. Porque quando se ama, não há termo de comparação. O amor real, o amor desapegado, não há o mais forte, ou o mais fraco, ou o fraquinho, ou o mariquinhas, não há o melhor filho. Não. Há os filhos, não é? E nós não aprendemos a amar. E como não aprendemos a amar e continuamos a apostar na comparação, continuamos a apostar na desumanidade. Como é que os pais dizem que educam os filhos? Passando-lhes valores, obviamente. Tens que comer a sopa, tens que dizer bom dia, que acho muito bem. Tens que cumprimentar as pessoas, tens que dar lugar a uma senhora. Isso são princípios básicos de educação. Mas ao mesmo tempo que estão a ensinar a ser educados, estão a ensiná-los a competir. Estão a ensiná-los a olhar para o outro e para o outro lado. Não estão a ensinar a olhar para o outro e dizer, anda cá que eu ajudo-te. E, portanto, há algo profundamente errado na educação. Os pais não têm culpa porque não tiveram estas aulas, porque não estudaram e porque o sistema educativo, obviamente, não está preparado para isto, não está preparado para valorizar as pessoas. Há uma série de termos que vocês vão de reparar que a classe política usa, nomeadamente, eu ouço-os a falar e é sempre a mesma coisa.
e estamos já a sair um bocado da... O que eu acho essencial, antes de entrar na classe política, que é mais fácil de falar, o que eu acho essencial é que o que tem que ser mudado é realmente dar nas escolas e começarmos a acordar para estes assuntos que já hoje em dia há acesso, há cursos de coaching, há cursos disto, mas passarem a ser disciplinas obrigatórias. A mente humana, o processo de consciência, o processo de pensamento, como é que se forma o pensamento, a perenidade do pensamento, não é? Nós falamos com generalizações, nós falamos sobre, quando criticamos os outros, só estamos a falar de nós, das nossas fraquezas, da forma como os outros nos afetam, e no entanto estamos perfeitamente convencidos que estamos a falar de outra pessoa, mas só nos estamos a revelar a nós. Nós nunca podemos falar sobre o outro, nunca podemos entrar dentro do outro, porque o outro, a mente do outro, é o universo. Vocês só para vos dar um exemplo, 500 neurónios ligados num cérebro em qualquer coisa como 25, elevados a 2500, as possíveis ligações que fazem, só 500 neurónios dos bilhões que temos, é um número superior a todos os átomos do universo. Nós somos o universo dentro de nós. E, no entanto, sabemos tudo sobre os outros, passamos a vida na vida dos outros, a julgar os outros, este é aquilo, e não nos conhecemos minimamente a nós. Portanto, o processo tem que ser um processo de autoconsciência. Eu acho que este movimento, eu estou disposto, eu gostava de criar um movimento de autoconsciência. E eu já vi entrar aqui amigos meus do coaching, psicólogos e pessoas que conheço. Era bom, neste movimento, haver quase como uma formação pro bono, dada aqui via internet, a que toda a gente que quisesse assistir, para virem a perceber o que é que eu acabei por perceber por ter estudado, por ter a felicidade de ter escolhido estudar estas coisas. E podermos estar conscientes e escolher de forma mais assertiva e, acima de tudo, olharmos para os políticos e percebermos as malandrices que eles andam a fazer com a linguagem, com a linguística e com o pensamento. Ora bem, falando dos políticos, os políticos têm uma série de... E se vocês agora estiverem atentos e começam as campanhas eleitorais, eles sabem exatamente, eles hão de ter peritos da neurolinguística, portanto é usada a nível de vendas nas empresas. Eu não sei se tenho aqui um livro, mas está aqui, é um livro interessante, que é este, The Words That Change the Minds, da Shel Rose Charlotte. Isto tem a ver com metaprogramas cerebrais e tem a ver com metamodelo. E é interessante que neste livro ensina-se, há aqui metodologias em que se ensina, eu falo com um de vocês e tenho uma conversa simples, faço-vos meia dúzia de perguntas e apanho-vos a vossa palavra, a palavra preferida. A palavra que vocês preferem, uma palavra que usam mais. E a partir do momento eu começo a usar a vossa linguagem, e usando a vossa linguagem eu começo-vos a manipular. E vocês vão fazer coisas que não queriam fazer e que eu de uma forma perfeitamente subtil vos vou condicionar a fazer, porque estou a usar a vossa linguagem. Estou a criar uma forma e um rapport de tal forma evidente e forte que vocês vão fazer coisas que não pretendiam fazer naquele momento. Já fiz esta experiência e resulta. Portanto, isto é usado pelos políticos. Os políticos têm estes assessores, psicólogos e neurocientistas e malta de neuromarketing, como é que nos vão de vender a verdade da mentira, não é? A verdade da mentira é exatamente isso. Eles nos vendem, é uma verdade que nós assumimos como coisas importantes, mas que são mentiras. Portanto, na realidade, estão-nos a enganar. Os políticos, vocês repararam, usam muitas generalizações, como, por exemplo, todos nós sabemos, eles estão a discursar, dizem, estão na televisão, assim, e dizem, todos nós sabemos, é óbvio, é claro, e este é óbvio, é claro, todos nós sabemos, todos concordamos com esta opinião, englobam o mundo inteiro, no fundo estão a englobar o mundo inteiro, numa opinião que é só dele, que é só daquele partido, não é? E que não tem validade para nós, mas nós, com esta subtileza linguística, todos nós sabemos, o único partido, o melhor programa, não é? Acaba por nos criar, por nos induzir um pensamento de que isso é realmente verdade. Que todos nós sabemos, porque ele está-nos a incluir a nós no seu pensamento. Mas nós não temos que estar nesse pensamento. Portanto, são pequenos detalhes linguísticos. Os partidos políticos são a enciclopédia da comparação.
são a enciclopédia da violência. E é a violência que os pais ensinam aos filhos nas escolas, em casa, e que as escolas ensinam aos estudantes nas universidades, nas faculdades. Porque quando nós estudamos para ter um emprego, não estudamos para ser melhores seres humanos. Os pais mandam os miúdos para a escola para terem um emprego, não mandam os miúdos para a escola para serem melhores seres humanos. Porque para serem melhores seres humanos, eles tinham, em vez de lhes estarem a passar valores de competitividade, não é? Valores de comparação, deviam-lhes passar valores de lucidez. Tu tens que aprender a pensar. Tu tens que saber analisar a linguagem dos outros e o pensamento dos outros. E, portanto, os políticos usam generalizações, que são termos o melhor partido, o único partido, ninguém como nós, outra expressão muito, ninguém como nós fez isto. E dão-nos um exemplo nas campanhas eleitorais, um exemplo que é um exemplo de violência, de desumanidade, de violência linguística. E nós temos que estar atentos a isso. Portanto, estão-nos a passar uma coisa que não é real, que não é verdade. A carreira política é uma carreira de mediocridade. Eu já falei nisto, é uma carreira de mediocridade. Eu entro para um partido político, entro pela base, eu sou medíocre. Eu assumo uma ideologia, que pode nem ser minha, mas assumo uma ideologia, que é um conjunto de pensamentos que não são verdadeiros. São verdadeiros com um único interesse, que é o poder. E tudo o que está na base da linguagem, destas relações de comparação, é uma relação de poder. Eu, quando falo do melhor aluno, da melhor escola, do melhor partido, estou a ter uma relação de poder. E a relação de poder cria uma relação de medo. Porque o melhor, aquele que é mais fraco, tem sempre medo daquele que é melhor. O aluno mais fraco tem sempre medo do melhor aluno, porque ele é que vai brilhar. Os partidos mais fracos têm sempre medo do partido mais forte. A escola que não tem aquele... Porque os professores passam a vida a fazer relatórios, a escola que não tem, está naquele rating da melhor, é uma escola que vive em medo. E o diretor de turma e aqueles diretores andam todos a tentar elevar as notas dos alunos de uma forma fictícia para não terem medo. E os alunos têm medo na escola porque também vivem em comparação. Há uns melhores e outros piores. A escola da Ponte, por exemplo, o aluno melhor ajuda os alunos que têm mais dificuldades e é mentor desses alunos. E não há comparação, não tem que haver testes. Não há testes, não há avaliações. É possível criar este sistema. E, portanto, os partidos são a biblioteca das comparações e são a biblioteca da violência. A Assembleia da República, os diálogos da Assembleia da República são diálogos de desumanidade, são diálogos de comparação, são diálogos de calúnia e estão a dar um exemplo, os políticos, em vez de darem um exemplo de amor à nação. E no amor não há comparações, porque nós somos o povo que eles governam. E esse povo que eles governam deviam dar um exemplo de amor, um exemplo de monástico, de sobriedade, de não terem estas manigâncias todas, mas mais do que nunca, a impunidade é total. E nós vivemos num momento de impunidade e de cobardia. O povo português, para quem eu falo aqui, todos nós estamos imbecilizados e temos o que merecemos, porque somos cobardes. Somos cobardes e somos imbecis. E somos imbecis porque não somos lúcidos. E não somos lúcidos porque não permitimos, porque não lutamos para que o sistema educativo seja mudado, para que os alunos tenham, em vez de lhes serem dados valores em casa, valores que os vão dividir, lhes sejam dada lucidez. E lucidez é conseguir analisar o pensamento, conseguir analisar a forma como pensa, as palavras que diz e saber que as palavras não são a realidade. A realidade é uma coisa diferente. As palavras são uma interpretação daquilo que nós julgamos ser a realidade. Porque eu não sei o que é que está lá fora. Eu dou este exemplo nas minhas classes, que é... Peço para eles me dizerem se eles tivessem os olhos do abutre de Herkel. Estes abutres voam a nível estratosférico, voam a 11 mil metros de altitude. E picam, porque a 2.500 metros de altitude vem um ratinho a esgueirar-se entre as plantas e apanham. E picam a 300, 400 km a hora. Ou de um lobo, o olfato de um lobo, ou as orelhas de uma lebre. E se nós de repente puséssemos estes equipamentos sensoriais,
como é que era a realidade? E a realidade era brutal, não é? A realidade era brutal, porque eu dei este exemplo, bastava um aluno, estar numa sala e dar um pum a pensar que ninguém ouvia. E aquele som estrondoso que a lebre ouve, não é? Ia perceber, levantava as orelhas e iam logo naquela direção. E o nariz do lobo ia sentir um cheiro horrendo, não é? E os olhos da água iam ver o vapor a levantar. E, portanto, a realidade muda. E vocês vivem presos dentro da vossa mente. E é impossível saberem, terem a certeza se o que se está a passar lá fora é o que se passa dentro de vocês. Portanto, somos todos ignorantes. Eu acho que o princípio mais puro da natureza humana é assumir a sua ignorância, assumir a sua humildade. Há pessoas que às vezes me acusam, tu tens a mania que sabe tudo. Não tenho a mania que sei tudo. Eu penso de uma forma e estou disposto a ouvir outras pessoas e quero ouvir outras pessoas. Eu sozinho aqui não faço nada. Eu estou a tentar acordar as pessoas. Estou a tentar acordar as pessoas para que possamos despertar. O processo eleitoral, nesta fase, o processo eleitoral é um processo interessante, porque vão aparecer os cartazes, e se vocês virem os cartazes estão cheios de verdades. Verdades absolutas, estão cheios de comparações, estão cheios de generalizações, estão com uma linguística que é uma linguística da divisão, e enquanto nós não mudarmos a nossa mente, enquanto nós não tivermos estas formações, enquanto no sistema educativo português não for obrigatório, disciplinas obrigatórias, a inteligência emocional, a neurolinguística, o coaching, nada vai mudar. O futuro da humanidade somos nós, não são os nossos filhos. Eu já disse isto. O futuro da humanidade somos nós. Este movimento de gente, eu não estou minimamente interessado em falar mal dos outros partidos. Os outros partidos são o que são. O movimento de gente é um movimento que está a surgir, está a crescer. As pessoas vão aderindo, vão mandando e-mails. Temos um canal no YouTube que vai abrir brevemente, onde vão estar estes vídeos todos. E como todas as coisas que querem ser sérias, não tenho pressa em crescer, não tenho pressa em ir a eleições. O movimento de gente tem um objetivo simples, que é talvez formar um partido para acabar com os partidos. Não é acabar com a liberdade, é dar liberdade. Porque não podemos viver em liberdade vivendo em comparação, vivendo em medo. Nós, quando nos libertarmos da escravidão do pensamento, das palavras que nos escravizam, nós passamos a ser livres. Eu lembro-me que fui, não sei se já contei isto, acho que contei no último vídeo, mas vou voltar a contar. É assim, eu lembro-me que fui lá ao teatro em Torres Novas e iam 2 ou 3 coaches chamados Master Coach, e eu fui o último a falar. E a pressão dessas senhoras para aqueles jovens que estavam lá a assistir, que eram de escolas, vocês têm que ter sucesso, vocês têm que ser líderes, vocês vão conseguir, vocês definem os objetivos. Foi uma linguística que, a querer iluminar a palavra sucesso, a querer iluminar a palavra objetivo, obscureceu a humanidade. É um discurso de obscurecimento da humanidade, porque obscurece tudo o que está ao lado. Obscurece as 1000 possibilidades que nós temos na vida, que não sejam o ter sucesso, o ter um emprego, o ter dinheiro, e obscurece inclusive a possibilidade de sermos excelentes seres humanos e de cultivarmos a nossa essência. E portanto as palavras iluminam umas partes, mas escravizam-nos e obscurecem as outras partes. Eu detesto a palavra sucesso. A palavra sucesso tem uma pressuposição de fracasso. Eu detesto a palavra competição, porque a palavra competição tem a pressuposição de perdedores, não é? Eu detesto a palavra comparação, porque a comparação destrói uma pessoa. O aluno bom é um aluno idiota. O idiota foi catalogado como idiota. E essa palavra idiota vai persegui-lo a vida toda. E se calhar vai ter comportamentos desajustados, porque lá dentro, nessa criança, há a palavra idiota. E nós temos uma responsabilidade imensa de mudar isto.
Porque estamos a criar idiotas, com falta de lucidez. Estamos a criar uma geração de imbecis que não vai aprender a pensar e que não vai aprender a relativizar a importância das suas vidas e a importância do seu ego. As escolas têm que ser sítios sem ego. Têm que ser sítios de amor. Porque o ego gera violência, o ego gera comparação. O que os políticos querem, quando fazem os programas eleitorais, é usar todas estas manigâncias, este sofismo. O que interessa no sofismo é a retórica, não é a verdade. A verdade não a dizem eles. A verdade é esta. Esta é uma verdade que vos estou a dizer. Que é, ganhem autoconsciência, deem autoconsciência aos vossos filhos. Deem-lhes o poder de eles perceberem o que é que está a acontecer à frente deles. E de se libertarem destas palavras e de se calhar escolherem outras palavras. A palavra onde não há qualquer comparação, que é a palavra amor. Onde somos todos iguais, onde todos temos as possibilidades de não ser idiotas, de ser lúcidos e de ser bons alunos. É engraçado que na vida militar os grandes oficiais que eu conheci, de grande valor humano, eram maus alunos. Eram idiotas como eu. E